Nos últimos 50 minutos do duelo entre Brasil e Japão, tivemos 3 grandes notícias. A primeira delas, o gol do Martinelli, feito ali nos acréscimos. Aliás, acréscimos bem duvidosos, né? Depois daquele gol que anularam do Vinícius, a vantagem do Martinelli ontem nos acréscimos para fazer 3-1, e o juiz dá mais 5 daquele jeito. Eu lembro de uma frase, né? Para ser campeão do mundo tem que frequentar o esgoto da FIFA. Será que é verdade? Será que o Brasil, por não ter nenhum presidente de fato ali da CBF, tá sempre trocando, faz com que o Brasil seja fraco ali nos bastidores da FIFA? Não sei. Mas que tá estranho, tá. Mas, voltando para as boas notícias, teve essa então, que foi a última, o gol do Martinelli ali aos 56, a lesão do Paquetá e talvez a lesão do Casemiro. Ah, você tá comemorando lesão do ser humano alheio? Tô. Claro que tô. Do Paquetá? Tô. Muito. Olha o Rafinha. Se o Ancelotti não entendeu que o Rafinha é um pipoqueiro, amarelão, que não vai fazer nada na seleção, e mais do que isso, hein? Rafinha é um brasileiro que poderia ter se naturalizado italiano, disputado a Euro que a Itália ganhou, então ele reclama que ele poderia ter sido campeão da Eurocopa. Reclama bastante que não é valorizado no Brasil, então assim, ele é muito dodói. E aí você pensa, tá, mas ele usa isso pra jogar melhor. Não, ele joga pior na seleção. Porque ele vem muito bem no Barcelona. Os últimos 2 anos dele no Barcelona são incríveis. Mas na seleção é impressionante como o Rafinha pouco produz, seja defensiva ou ofensivamente, que é onde ele precisa produzir e ele pouco faz. Então não dá nem para comparar aqui o que o Raya entrega defensivo e ofensivamente com o Rafinha. E isso só aconteceu porque o Rafinha se machucou. O Paquetá, gente, o Paquetá, eu tenho problema com o Paquetá, eu acho, não sei. O Paquetá é um dos piores jogadores da história da seleção brasileira em Copas do Mundo, isso é óbvio. Ah, mas o Flamengo pagou 50 milhões nele. Porque é trouxa. E outra, desde os anos 90, existe um problema muito grave no futebol, que é avaliar o jogador pelo seu valor de mercado. Então o jogador é transferido por 30, 50, 60, 100 milhões, e todos os torcedores entendem que ele é um jogador de 50, 80, 100 milhões. Não é assim que funciona. Pagou determinada quantia não significa que o jogador vai entregar um valor em campo equivalente ao valor fora de campo. Muito pelo contrário. Então é uma forma muito simplista de analisar bons jogadores. Eu sou um torcedor do Liverpool. E o que o Liverpool contratou mal nos últimos 10, 15 anos? Jogadores caríssimos que não deram em nada. E o Paquetá é um jogador valorizado, financeiramente falando. Então o Manchester City queria pagar uma boa quantia por ele, aí teve um probleminha ali com as apostas, desistiu do negócio. O Flamengo pagou uma fortuna. Comparado ao futebol brasileiro, quase 50 milhões de euros é muita coisa. Mas problema do Flamengo. Contratou um jogador mediano que acha que é craque. Se fosse um jogador mediano com a consciência do Danilo, lateral direito, que é um cara bem consciente, o Paquetá seria um grande jogador, porque ele tem uma boa técnica. Mas essa questão do Paquetá toda hora querer fazer uma tabela, um passe de efeito, querer firular em toda jogada, faz com que o Paquetá seja um jogador extremamente temerário em campo. Então não ter o Paquetá é fundamental para a seleção melhorar o seu meio de campo. Agora, se o Ancelotti for entrar com o Martinelli, não que eu não goste do Martinelli, eu acho que ele é um ótimo ponto esquerda, no começo era até atacante, só que o Martinelli como meia me preocupa bastante. Ah, mas ele é pior que o Paquetá? Não, porque o Paquetá é um dos piores jogadores da história da seleção em Copas do Mundo. Mas não gostaria de ver o Martinelli na posição do Paquetá. Acho que nós temos o Danilo do Botafogo. É um jogador que ele faz 3 boxes praticamente, né? Ele vai jogar ali como segundo volante pelo lado esquerdo, vai atuar como um ponta de lança passando por detrás do centroavante. Não que ele seja ponta de lança, mas ele consegue fazer essa função. E ele também vai recompor ali para primeiro volante, se precisar, melhor do que qualquer jogador da seleção hoje no plantel. Não temos nenhum jogador com as características do Danilo. E o Danilo é um jogador que lembra muito o Kleberson de 2002. Eu até achava que ele seria o Kleberson desta Copa, mas sem jogar não tem como ser, né? Porque o Kleberson jogou. Então quem sabe agora o Danilo não consiga dar uma sustentabilidade maior para a nossa seleção, e ainda mais pelo lado esquerdo, né, que é onde a gente perde mais bolas, porque o Vinícius é o jogador mais incisivo do time, e o Danilo precisará recompor mais rapidamente, algo que o Paquetá não estava conseguindo. Do lado do Casemiro, tem uma questão. Casemiro fez o gol. Gente, que bom que ele fez o gol, mas isso não muda o fato de que o Casemiro hoje é um jogador em total decadência e não teria condições alguma de ser titular da Copa do Mundo. São 3 Copas do Mundo com o Casemiro. E agora ele vem sendo duramente criticado em Manchester. Aliás, falando sobre o gol,
É a temporada que o Casemiro mais fez gols na carreira. Ele fez 9 gols pelo Manchester. Para um volante é um número muito alto. Mas pergunta lá pro torcedor de Manchester, vai lá bater na portinha deles e verifica se eles querem continuar com o Casemiro. Claro que não, porque um volante tem outras atribuições. Que bom que o Casemiro é alguém confiável na bola aérea, seja defensivo ou ofensivamente, mas em outros fatores, em outros pontos que um volante precisa atuar, o Casemiro não vem bem, não recompõe bem, não está marcando bem, comete várias faltas temerárias, como o carrinho que ele deu no japonês ontem no começo do jogo. Aí no gol do Japão ele não pôde fazer falta porque já estava amarelado. Foi inteligente ali, mas ao mesmo tempo ele não conseguiu segurar o cara, e nem era dos jogadores mais rápidos do Japão. Então assim, não consegue recompor, não consegue fazer a jogada mais simples, a jogada mais inteligente que o volante precisa. O volante, ele é a sabedoria em campo. Ele não é o cara que vai arriscar, e só vai arriscar quando as chances de sucesso são altíssimas. Porque se ele perde a bola, se ele comete um erro, o ataque adversário vai estar de frente com a sua defesa. Então o volante precisa ser um jogador mais seguro, e hoje o Casemiro não consegue dar segurança alguma para a seleção. E ter ali o Fabinho ou o Ederson, eu acho que seria sensacional. O Ederson mais para times mais esguios, né, mais ensaboados, como uma Espanha, uma França. Eu acho que o Ederson vai bem, talvez até contra uma Argentina aí no provável duelo, podendo marcar o Messi. Então é um jogador muito rápido, também consegue fazer a transição desse box-to-box muito bem, porque está no auge da forma física, ao contrário do Casemiro. Já o Fabinho, eu acho muito interessante para jogos como a Noruega. Se enfrentarmos a Noruega, eu acho interessante ter alguém alto, e lembra que eu falei que Copa do Mundo, se você não faz gol no primeiro tempo, é bola na área no segundo? Aconteceu ontem. O Brasil lançou várias bolas na área. A Alemanha contra o Paraguai, várias bolas na área. Por quê? Porque Copa do Mundo é um torneio muito tenso. Não tem essa de você chegar na Copa e desfilar. Muito difícil. Se você não jogar bem no primeiro tempo, pode até jogar bem, mas se você não fizer gols, você vai ficar nervoso no segundo e vai ficar alçando bolas na área. Por isso é importantíssimo nós termos um ataque alto e uma defesa alta para evitar gols adversários e dar uma chance para o nosso ataque decidir uma partida ali com algum gol de cabeça. Então é muito importante ter o Fabinho em algumas partidas porque ele é muito alto. Então ele vai melhorar a nossa defesa e vai melhorar o nosso ataque, que nem o Ryan. Aliás, o Ryan eu já falei, né? Ele é melhor que o Rafinha em tudo, né? Até nisso, né? Ele é mais alto, pode aumentar a nossa altura ali no escanteio. Entretanto, nos escanteios de ontem, o Ryan ficou na sobra pela ponta direita. Gente, não faz sentido algum. Ah, mas ele pode ficar na sobra ali e tentar um segundo lançamento ou mesmo chute pro gol. Pode, mas não faz sentido ainda assim. Você tem outros jogadores que poderiam fazer a mesma função e deixa o Ryan ali na área, ele é muito alto, acho que é 1,88. Como que você abdica de um jogador de 1,88 m no escanteio ofensivo do seu time? Não faz sentido. Então acho que o Ancelotti errou ali em manter o Ryan fora da área nas cobranças de escanteios ofensivas. Acho que o Ryan precisa estar ali no bolo, não tem como. Já em outros atributos, falando agora do Ryan, ele volta para marcar, ele recompõe a segunda linha de 4 perfeitamente, é muito inteligente, não é afobado. Então o Vinícius é aquele jogador que é mais afobado e precisa ser. É o estilo de jogo do Vinícius, o Mané Garrincha era assim. Se você fosse esperar que o Mané Garrincha iria armar uma jogada atrás da outra, vocês estão equivocados, não era o jogo dele. O do Vinícius também não. O jogo do Vinícius é isso, é puxar uma dupla marcação, tentar passar por eles, tentar quebrar as linhas. Esse é o jogo do Vinícius. O Ryan até tem talento para isso também, mas ele é um cara mais ponderado, é o cara que vai fazer sempre a jogada certa, a jogada trabalhada, voltar para o meio de campo, tentar um passe pelo meio não arriscado. É por isso que você raramente vai ver o Ryan errar um passe, errar um drible, errar um cruzamento, porque ele é muito ponderado nos seus atos, muito parecido com o Estevão. Embora são estilos bem diferentes, o Estevão também é um jogador ponderado. Então é importante você ter alguém mais agressivo na ponta esquerda e alguém um pouquinho mais ponderado, mas extremamente técnico e talentoso na ponta direita, que é o Ryan, que ontem roubou a bola, deu para o Bruno Guimarães e passou para o Martinelli fazer o gol da vitória. Aliás, nessa jogada também, vamos destacar o Bruno Guimarães. O mesmo que eu falei pro Casemiro serve pro Bruno Guimarães. Não é porque deu assistência que ele foi bem. Eu acho que ele é o melhor jogador que nós temos para jogar ali como segundo volante pelo lado direito. Mas ele vem de 2 partidas ruins.
São 3 assistências? São, mas o que ele errou de passes nesses 2 jogos não se escreve. Ele tem que melhorar os seus passes. Ele matou muitas jogadas ofensivas e errou alguns passes que deu a oportunidade do Japão atacar o Brasil. Então o Bruno Guimarães precisa não pensar melhor, mas executar melhor. Eu acho que ele sempre pensa a jogada correta, mas está faltando executar melhor. Foram 2 partidas bem abaixo, independente de 3 assistências. Tem que avaliar o jogador pelo todo, pela partida inteira, e ele não vem bem não. E o quarto jogador que eu tinha citado no primeiro vídeo era o Marquinhos, que ontem também deu uma vacilada ali no comecinho do jogo, mas ainda penso que o Marquinhos na lateral direita, no lugar do Danilo, que vem sendo lateral ok, vem mostrando superação após alguns erros, mas ainda assim não é confiável. Não dá para confiar no Danilo 100% numa Copa do Mundo, principalmente agora que os jogos vão ficar cada vez mais difíceis e mais tensos. Eu gostaria de ver o Marquinhos na lateral direita e o Bremer ou o Léo Pereira ali no miolo de zaga, aumentando a nossa altura. Imaginem só, Bremer e Fabinho aumentando a nossa defesa. Lembrando que o Casemiro é um jogador alto, então o Fabinho entraria no lugar do Casemiro por outros atributos, por outras características. Mas na parte aérea o Casemiro não deixa a desejar não. Mas, voltando, Marquinhos na lateral direita com o miolo de zaga um pouquinho mais alto, eu acho que nós teremos um time ideal para tentar vencer essa Copa do Mundo. Eu falei lá no primeiro vídeo que o Brasil é um time forte, um ataque extremamente versátil, tem muito potencial, e se arrumar o meio e arrumar a defesa, eu acho que o ataque ali com Vinícius e Ryan fixos, nada de tirar os dois, para com isso. Não me venha com o Rafinha, esqueça a Rafinha, mas tendo a possibilidade de um Endrick, de um Igor Thiago também nas bolas aéreas, para cobrança de pênaltis, para o Matheus Cunha, que é um jogador extremamente tático, o Martinelli, que vai poder fazer ali a meia esquerda, já mostrou que consegue. Então o nosso ataque não deixa a desejar para nenhum outro ataque. O da França é melhor? É. Mas quantas vezes o Brasil foi para a Copa com o melhor ataque e voltou sem a taça? Então o foco aqui é tentar ter um time equilibrado, e é por isso que eu acho que se o Danilo entrar no lugar do Paquetá e o Ederson ou o Fabinho no lugar do Casemiro, as chances brasileiras aumentarão demais, até porque a tabela não é tão ruim. Noruega ou Costa do Marfim, prefiro Noruega. Costa do Marfim eu acho muito violenta, já tirou o Elano lá em 2010, lembra? Eu acho que eu prefiro a Noruega. E depois, quem sabe o México não ganha aí da Inglaterra numas oitavas de finais, hein? E o México encaixa muito bem contra o Brasil. O México é muito parecido com o Japão, só que sem disciplina tática defensiva como o Japão tem. Então seria um jogo perfeito para nós chegarmos à semifinal, pegar Cabo Verde. Eu tô na esperança. Não é possível que a Argentina vai ter vida tão fácil assim para chegar até a semifinal. E talvez pegar uma semifinal sem Brasil ou Inglaterra seria pior ainda, né? Então, imagina pegar o México na semifinal. A Argentina não pode ganhar a Copa do Mundo, não pode. Vamos torcer para Cabo Verde. Mas tem a Colômbia. A Colômbia é um bom time e talvez tenha condições de eliminar a Argentina. Talvez não. Tem condições. Um 30-70, mas tem condições. E aí eu acho que o Brasil contra a Argentina, quem sabe até lá o Marquinhos já não esteja na lateral direita e a nossa defesa esteja mais alta. E com esse meio de campo e esse ataque que vem produzindo bem, quem sabe o Brasil possa finalmente acabar com essa maldição do Hexa.